Ai, gente, sinceramente, eu tô muito. Sinceramente, eu estou muito chateado com esse empate. Muito. Né? Porque, como eu tinha falado aqui antes do jogo, na análise pré-jogo, a obrigação era ganhar. O Santos tinha a obrigação de ganhar do Água Santa, que até então era o pior time do campeonato, que em 3 jogos até então tinha levado 7 gols. Pior time do campeonato. O Santos tinha que vencer. O Santos tinha a obrigação de vencer. E tinha tudo para vencer, para cumprir, né, com essa sua obrigação. Mas o Santos vai lá e empata e ainda jogando mal. Jogando da mesma forma que jogou os outros jogos que tinha jogado até então. Os últimos 3 jogos, né? O Santos jogou ontem da mesma forma que jogou os últimos 3 jogos, jogando mal. Contra o Água Santa, a gente esperava uma vitória e a gente esperava que o jogo fosse no mínimo mais tranquilo. Mas não, o Santos empatou e empatou jogando mal, tão mal quanto jogou nos outros 3 jogos antes desse, contra o São Bernardo, contra o Guarani e contra o Mirassol, né? Foi muito ruim, muito abaixo do que a gente esperava. O Santos sofreu contra o Água Santa, que até então era o pior time do campeonato. No primeiro tempo, o Água Santa jogou melhor do que o Santos. Jogou melhor do que o Santos, teve mais oportunidades. Foram poucas oportunidades, na verdade, né? Foram poucas oportunidades dos dois lados. Dos dois lados tivemos poucas oportunidades. Mas o Água Santa soube, né, criar mais. O Água Santa soube se impor mais em campo, coisa que era pro Santos fazer. E pro Santos fazer muito mais, né? Assim, o Água Santa só não venceu o jogo porque mais uma vez o João Paulo salvou. Mais uma vez o João Paulo vai e fez um milagre que salvou o Santos de uma derrota, o que seria completamente vergonhoso. Você empatar com o Água Santa, o pior time do campeonato, dentro da sua própria casa. Isso só não aconteceu porque o João Paulo salvou aquele lance do primeiro tempo. Né? O João Paulo salvou praticamente em cima da linha. Acho que foi em cima da linha mesmo. Não foi nem praticamente, foi realmente em cima da linha. Se não fosse essa defesa, esse milagre do João Paulo, o Santos teria perdido do Água Santa. E a gente ia estar ainda mais revoltado do que a gente já está agora. Né? Se a gente já está reclamando agora, a gente ia estar reclamando muito mais. Se fosse esse o caso, se não fosse a defesa do João Paulo. Né? Enfim, o Santos vai, e daí no segundo tempo o Santos vai até que melhora um pouco o seu rendimento, mas ainda longe de jogar bem, longe de fazer um bom jogo e longe de se impor contra o Água Santa. E longe de criar oportunidade também. O Santos não conseguiu se impor. O Santos não conseguiu criar chances. O Santos não conseguiu criar oportunidade. O Santos não conseguiu levar o mínimo de perigo ao Água Santa. Que, repetindo, pior time do campeonato. Pior time do campeonato. O Santos conseguiu, mais uma vez, tornar um jogo simples num jogo complicado. Mais uma vez o Santos joga mal e muito abaixo do esperado contra uma equipe ruim, contra uma equipe que é muito inferior a ele, que pelo menos deveria ser, né, muito inferior a ele, né, e que tem um rendimento péssimo, né? O Santos consegue tornar um jogo que deveria ser simples num jogo difícil, num jogo complicado, né? E consegue, né, fazer o time que está jogando contra ele, por mais fraco que ele seja, fazer com que ele tenha força. O Santos parece que dá força para o seu adversário, né? O Santos faz o seu adversário, por mais fraco que ele seja, parecer forte contra ele, né? Meu, eu tô muito chateado com isso, muito. Vocês não têm noção de como que eu tô chateado com isso. Eu esperava, né, que o Santos fosse vencer o Água Santa, né, pelo placar que fosse. Eu esperava uma vitória, independente do placar que fosse, uma vitória, né, e com pelo menos um jogo tranquilo, com pelo menos tendo o controle do jogo, tendo as rédeas. Mas isso não aconteceu. Aliás, há quanto tempo que isso não acontece?
né? Meu, é muito ruim ficar falando disso, é muito ruim, né? E também, né, temos aí, né, além disso, né, a torcida vai lá, a torcida protesta, a torcida cobra, claro que tem que fazer isso, né, tá certíssimo. Não tô criticando a torcida, não ia criticar a torcida. Longe de mim criticar a torcida, porque isso que a torcida tá fazendo tá certo, tem que protestar mesmo, né? Tem que protestar, tem que cobrar, porque isso, o que o Santos está fazendo, ou melhor, o que o Santos está deixando de fazer, tá impressionante. A gente não merece isso, isso daí é falta de respeito com o torcedor, né? Então, realmente tem que protestar, tá certíssimo protestar, né? E daí com os protestos, né, os jogadores vêm querer falar. Ângelo, ontem quando não estava sendo substituído, ele veio, né, xingar a torcida, mandar a torcida ir para aquele lugar, mandar a torcida ir tomar suco de caju. Aonde que tá a moral do Ângelo para isso, né? Meu, os jogadores não estão fazendo o seu papel em campo, então a torcida tem mais do que razão de protestar. Os jogadores não estão fazendo o que eles devem fazer. Então a torcida realmente tem que protestar. Então o Ângelo não tá certo de revidar, de xingar de volta. Ele tem que ouvir mesmo, né? Ele tem que ouvir os protestos, ele tem que ouvir as broncas, né? E levá-las em consideração. Porque o time não está fazendo a sua parte. O time não está cumprindo com o seu papel. Então, ele tem que ouvir mesmo. Tem que ouvir as broncas mesmo. Porque só ouvindo as broncas que o time pode ser capaz de mudar isso e de melhorar, né? O Santos ainda é capaz, ainda está sendo capaz de melhorar, ainda dá tempo para isso. Então, tem que ouvir enquanto dá tempo, para não ter que ouvir quando já não der mais tempo. Então, o Santos tem que aproveitar enquanto tem tempo para corrigir tudo o que precisa ser corrigido, porque senão vai ser muito complicado. É isso que eu tenho para dizer. É isso que eu tenho pra dizer. Meu, eu tô muito chateado com isso. Eu tenho mais coisa pra falar. Eu nem vou lembrar aqui de tudo que eu tenho pra falar, porque a minha chateação impede que eu me lembre de tudo. Porque eu tô muito chateado com isso, de verdade, né? Enfim, né? Agora o Santos fica na terceira colocação do seu grupo com 5 pontos, né? O Bragantino é o líder com 7, né? O Bragantino venceu. Daí tem o... Não sei se é o Botafogo de Ribeirão Preto ou a Inter de Limeira que estão atrás, na segunda colocação com 5 pontos, mas um dos dois está com 5 pontos, né? E daí o Santos também tem 5, só que o Santos fica na terceira colocação pelo saldo de gols. E daí é o Botafogo ou a Inter de Limeira que ainda vai jogar hoje, né? Acho que é a Inter de Limeira que vai jogar hoje. Então acho que é o Botafogo que está na segunda colocação com 5 pontos. O Santos também com 5. Então fica abaixo do Botafogo pelo saldo de gols. E daí a Inter de Limeira está com 4, mas ainda vai jogar hoje. A Inter de Limeira, se empatar, também vai passar o Santos pelo saldo de gols, né? Então, para o Santos continuar na frente da Inter de Limeira, é só a Inter de Limeira perdendo. Porque se a Inter de Limeira já empatar, o Santos fica atrás pelo saldo de gols. Daí fica o Botafogo com 7 pontos e... Quer dizer, o Bragantino com 7 pontos, o Botafogo com 5, a Inter de Limeira também com 5 e o Santos também com 5, só que daí o Santos fica atrás dos outros pelo saldo de gols. Então, para o Santos pelo menos terminar na terceira colocação, o Santos tem, né, a terceira colocação do seu grupo nessa quarta rodada, a Inter de Limeira tem que perder para o São Bernardo, porque acho que é com o São Bernardo que a Inter de Limeira vai jogar. Mas enfim, isso também não vem ao caso, né? Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o que está acontecendo, o momento que o Santos está passando, que o Santos não está jogando bem e o Santos tem muita coisa para corrigir, o Santos tem muita coisa para melhorar. O Santos tem que fazer a sua parte, tem que corrigir tudo o que tem de errado, tem que corrigir tudo o que precisa ser corrigido, né? Enquanto ainda dá tempo. Porque senão vai ser muito complicado. E mais uma vez eu repito, né? O elenco tem que ouvir os protestos, tem que ouvir as broncas, porque ainda dá tempo de ouvir isso e de arrumar o que tem que ser arrumado. Porque é melhor ouvir agora
do que ouvir quando já não der mais tempo para fazer nada. Então, o Santos precisa urgentemente se corrigir em tudo o que precisa e se reforçar. Precisamos de contratação de peso, precisamos de contratação de peso que venha para elevar o patamar da equipe, que venha para reforçar de fato a equipe. Todas as contratações que foram feitas até agora, Dodi, João Lucas, Mendoza, Messias, não são contratações de peso, não foram contratações de peso, não foram para reforçar o time, elas vieram apenas para incluir no elenco, apenas para compor o elenco, só isso. Mas não é contratação para reforçar. O Santos precisa de contratação para reforçar esse time e precisa contratar enquanto tem tempo para isso, né? Esse vídeo, isso que eu tô falando aqui, vai chegar na diretoria do Santos? Vai chegar lá no Rueda? Não, não vai chegar. Provavelmente não vai chegar. Muito provavelmente ele não vai ouvir nada disso. Ele nem sabe que eu tô falando isso agora, né? Que ele nem sabe que eu existo. Mas vai que, né? Vai que por acaso ele acaba vendo, sei lá, né? Provavelmente não, já muito provavelmente não, mas vai que. Mas, independente de tudo, né, dele ouvir isso que eu tô falando aqui ou não, dele assistir esse meu vídeo ou não, as contratações de peso que venham para reforçar essa equipe precisam ser feitas. Então, alô Rueda, precisamos contratar para reforçar de fato esse time. Enquanto ainda dá tempo, temos que contratar enquanto ainda dá tempo para reforçar esse time, porque senão vai ser muito difícil, né? Eu sei que provavelmente ele não vai nem ouvir o que eu tô falando aqui, ele nem vai ver, eu sei, mas vai que, independente dele ouvir ou não, né? Ele tem que saber disso. Então temos que fazer contratação para reforçar esse time. E é isso. Então é isso. Vou ficando por aqui. Só que logo mais eu volto com mais vídeos, conteúdos para vocês. Não esquece de, independente de tudo, para me ajudar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. Também fala desse canal aqui para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai me ajudar muito na divulgação dos vídeos e do canal. Não custa, é de graça, você não vai pagar nada por isso, então faz isso para me ajudar, para me dar aquela força, aquela moral aí que eu agradeço bastante, ok? Né? Apesar de tudo, faça isso, né? E esperamos uma melhora por parte dessa equipe. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!